Olá, bem-vindos a mais um programa, Uma Questão de Fé, essa semana aqui. E vamos falar de uma mensagem de Maria Dolores, psicografada pelo Chico. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu entre as flores que leva desde o berço da crença até agora o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade? Se tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda, que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho, vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira é fé que tanto ama e anda de rastros quando vibra e se eleva para os astros. Fé valente, profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Uma questão de fé. Bem-vindos. Temos fé. Eu sou uma mulher de fé. Tem que ter fé, né? Você tem fica fé? complicado, tem que ter. Agora a questão, né, uma questão de fé, é qual é a sua fé, né? Porque tem a fé cega e a fé raciocinada. E interessante essa mensagem porque ele mostra que a verdadeira fé é a fé que é capaz de enfrentar em qualquer momento os desafios. E para que serve essa fé mesmo, Maíse? Porque eu acho que o que ela diz ali, que eu achei extraordinário, é que seja a fé que você tenha, ela vai ser testada. E só quando testada é que você vai poder dizer, não, eu realmente absorvi todo o conhecimento, a esperança e tenho fé de verdade. Mas o que acontece muito é você se decepcionar com as pessoas da sua religião, por exemplo, né? E aí você diz, eu deixei de frequentar, porque me decepcionei muito com as pessoas, né? Eu me recordo, há muitos anos atrás, de um rapaz que se recusou a tomar passe, porque quando a porta abriu, ele viu entre os passistas alguém que lhe devia dinheiro. E eu me lembro que esse rapaz fez um discurso, olha, isso tem mais de 40 anos, sobre como era possível que alguém que estivesse ali dando passe fosse a mesma pessoa que devia dinheiro a ele lá fora. E é óbvio que dentro da doutrina espírita, por exemplo, durante muito tempo você escutava às vezes médiuns dizerem: lá fora eu sou de tal maneira, mas quando eu entro na casa espírita eu me transformo. Com o tempo, os amigos espirituais nos lembraram que isso é impossível. Você tem que ter um equilíbrio naquilo que você faz lá fora e na tarefa que você executa, junto às pessoas que você pode ajudar. Não existe essa de eu sou maluco, mas quando eu entro na igreja, quando eu entro no templo, quando eu entro na casa espírita, vem uma coisa que eu tiro flores do meu coração. Não. Porque a fé você tem que alimentar também dos seus atos. A fé é morta em si mesma se não tem trabalho. Os espíritos gostam sempre de lembrar isso. Porque sabem, como a própria Maria Dolores diz nessa mensagem belíssima, que nós estamos aqui e precisamos estar cheios de fé para resolver as nossas questões. Para, nas horas mais difíceis, dizer: eu tenho fé de que isso vai passar, de que eu vou ultrapassar esse momento, de que o melhor vai me ser colocado, vão me apontar caminhos mais positivos. E é óbvio que nas grandes provas, nos grandes testes, nas perdas, é que nós realmente percebemos quanto de fé e de bem nós já temos no coração. Porque se quando as coisas não dão certo, você faz cobranças,
ao mundo espiritual, às forças que regem o mundo, você está errado. Não significa que por você executar tarefas nobres na direção do outro, você esteja completamente protegido e indene das lutas naturais da vida e que, com certeza, todos nós, em determinada época da nossa vida, atravessamos. E as provas de fé, né? Todo mundo, às vezes as pessoas passam a vida dizendo, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu sou muito católica, ou muito espírita, ou evangélica, vivo na igreja, mas na hora da prova, que nossa fé é testada. É verdade. Não é mais. Eu tive uma grande teste de fé, independente de religião. Eu estava de resguardo da minha 4ª cesárea. Minha filha tinha 20 dias de nascida, a única filha mulher. E o meu menino de 4 anos foi desenganado de repente. Câncer nos pulmões. Em Natal, naquela época, só tinha um leito de UTI infantil. Então os médicos se juntaram, o avô dele morava aqui, ele veio de avião, no oxigênio, para o Golden Gate. Mas o médico juntou a família e disse, olha, a gente não tem equipamentos para... Mas assim, pelo raio-x é metástase nos pulmões. Estão pretos, ele já está cianótico, gasometria, tá. Então chamou, gravaram um vídeo naquela época com as filmadorinhas, todo mundo se despedindo dele. Ele, bem, eu entreguei ao Pai, a Deus. Fiz a minha parte como mãe, fiquei do lado, pensei, a minha filha é recém-nascida, mas tem quem cuide. Eu vou junto com ele, mas eu deixei encomendado o caixão, a missa, tudo. Fiz a minha parte e disse, Senhor, eu tenho fé. Naquela hora, eu entreguei, mas eu não disse, ai, pelo amor de Deus. Não, eu entreguei. Quando chegou aqui, ele já era outra pessoa e ficou 18 dias, ficou sem diagnóstico, né? Passou quase um mês internado. E Deus ainda me concedeu mais 13 anos com ele, até que ele desencarnou de acidente. Mas assim, eu sempre acreditei nisso. Que aquele que era o que eu tinha mais afinidade, aquilo ali, pela minha entrega, Senhor, é teu filho. Você me emprestou. Eu queria muito que ele ficasse, mas se for da tua vontade, eu vim tranquila. Então, essas são as provas de fé. Não é você dizer que tem fé, saber a Bíblia toda. Não adianta. Não é mais. É verdade. E é doloroso, às vezes, você passar pelas grandes perdas e entender que não é por isso que Deus deixou de amar você ou te assinalou com uma prova que você não pode suportar. Tudo é destino, tem sua razão de ser. Nós recebemos as pessoas junto de nós, mas elas têm, às vezes, outros caminhos. Emmanuel dizia, um dia todos nós nos reencontraremos num país sem lágrimas, sem morte. O país da união sem adeus, como ele chamava. Que é quando todos nos reencontramos na verdadeira pátria. Mas até lá nós sofreremos pela ausência das pessoas queridas, pelas coisas que não dão certo, e nós colocamos toda a nossa expectativa naquilo. Mas aquilo não é para ser nosso, não é para vir para nós. Emmanuel, eu acho que o Chico, as pessoas ficavam mal-humoradas, porque Emmanuel dizia para o Chico, tem coisas que as pessoas imploram, mas se viesse para elas, seria a desgraça e não a felicidade. Mas o ser humano tem uma cabecinha pequena, então ele acha que ele só vai ser feliz com aquilo, daquele jeito, naquela circunstância. Nós queremos, inclusive, colocar condições, quando a vida é muito maior do que tudo isso. E é claro, nas nossas horas difíceis, a fé remove montanhas. Né? Jesus dizia, direis à montanha, passa daqui para ali, e nada vos será impossível. Mas nós nunca acreditamos nisso. Porque senão nós já teríamos transformado nossa existência eterna em coisas extraordinárias há muito mais tempo. Nós ainda duvidamos, não é? Como Pedro, né, que quando viu Jesus caminhar na água, quis caminhar também. Jesus faz assim para ele, o chama. Ele começa a caminhar na água, mas no meio do caminho até Jesus, do barco até Jesus, ele pensa, meu Deus, eu estou caminhando na água, isso é impossível. E começou a afundar. E aí, quando Jesus consegue segurá-lo antes que ele se afunde, diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, vejam que dúvida é um problema. Porque, meu Deus, eu acho que agora não vai dar. Eu acho que agora não vou conseguir. Aquele sabotador em nós começa a ter uma voz muito ativa no nosso dia a dia. E nós começamos a achar que estamos completamente paralisados. Olha, hoje a própria medicina
há casos nos Estados Unidos, né, eles são muito racionais, mas há médicos que contam. Por que determinada pessoa que tem o mesmo diagnóstico que a outra, aquela que possui fé, por pesquisa está comprovado que, ainda que não fique curada, ela dura muito mais e com uma qualidade que aquele que não tem fé não tem. Então, é mais do que simplesmente acreditar. É preciso ter certeza, e isso é a fé que nos proporciona. Nós temos um amigo que mandou uma mensagem. Trio amado. Tenho 50 anos, divorciado, pratico budismo quando posso e gosto do espiritismo. Mas gostaria de saber do Leandro se há alguma forma de não desistirmos de lutar, embora estejamos cansados da batalha. É um desânimo, uma falta de forças, e quando vejo os males do mundo, nem vontade de sair de casa eu tenho. Bom, amigo, você tem uma dúvida, né? Uma pergunta, como a Maísa até estava colocando aqui, uma dúvida, uma questão. Se vale a pena continuar, se para que continuar lutando, né? E fé é algo difícil da gente definir, né? A gente fala a palavra fé, mas ninguém... a maioria de nós não tem essa definição na mente para falar, não, teve uma definição que eu li no livro de Caibar Schutel, que é aquele estudo do Evangelho de Jesus, né? Que eu achei primorosa a definição, onde fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos leva a Deus. Ou seja, fé é a inteligência como base para o amor que nos leva para a felicidade. Se eu entender que fé é a minha razão, a minha força, a minha vontade, o meu questionamento nas coisas, focado sempre para o amor, ou seja, para fazer o bem, e entender que somente esse caminho vai me levar para a felicidade, eu vou ter força e vou buscar resposta para todas as questões da minha vida. A gente muitas vezes se prende e deixa de fazer coisas por não colocar a nossa energia no ponto correto. A gente sempre foca na metade do copo vazia e esquece que tem uma metade cheia, nos embasando e nos fazendo crescer. Às vezes a gente fica triste com a vida porque alguns problemas que a gente não conseguiu solucionar durante toda a nossa existência. Às vezes tem problemas que a gente está convivendo com eles, não são há 2 anos, há 1 ano, são há 30, 40, 50 anos. E maior ainda, nos dão uma perspectiva de continuar vivendo com ele até desencarnar. Então, esse problema, se eu pensar só no problema, concorda que só de imaginar já nos entristece o coração? Já nos dá uma ânsia, uma vontade de nem tentar. Não é que não tem solução, eu desisto, eu entrego. É uma questão de foco. Em vez de eu pensar no problema, também tem diversas coisas na minha vida que me acompanham e me trazem felicidade e alegria desde o momento em que eu abri os olhos nessa vida. Exemplo é o nosso corpo. Foi um presente de Deus para a gente viver essa vida, que desde a primeira respiração que eu tive, ele me acompanha, me aceita, se regenera, melhora, se transforma ao máximo, mesmo eu tentando bater nele de todas as formas que eu tento, mesmo eu não ligando e não tendo a noção da responsabilidade que ele é e de quão grande ele é para mim e de quanto trabalho foi colocado para que ele chegasse para mim. Mesmo eu não fazendo tudo isso, ele está lá. Firme. Se entregando, firme e forte, se regenerando, se esforçando para que eu continue vivendo novos momentos. Para que eu continue descobrindo o que é amar. Para que eu continue descobrindo o que é se relacionar com alguém. Para que eu continue descobrindo como é bom ver uma outra pessoa feliz. Para que eu continue descobrindo que não adianta ser feliz sozinho, eu preciso ser feliz com os outros também. E aí, nessa mesclagem toda, quando eu começo a ver que existem diversas coisas que estão a meu favor, diversas coisas que caminham me trazendo alegria. Se a gente pensar no mero ato de uma comida, às vezes a gente vai agradecer uma comida, né? Ô, Pai, gratidão, a gente faz uma oração pelo alimento do dia, ou pelo alimento que eu estou recebendo. Gratidão, Pai, pelo alimento, muito obrigado por o Senhor permitir que esse alimento esteja conosco. E aí, fé é eu não ter uma visão geral, o alimento, né? O alimento, essa visão pequenina, né? Até micro, uma visão micro, o alimento, gratidão, é ter uma visão macro. Eu consegui perceber quanto amor e quantas pessoas se locomoveram e se esforçaram para que aquele alimento estivesse na minha mesa.
Então, se eu começo a analisar, a primeira pessoa que se esforçou foi quem produziu o alimento, quem elaborou. Quem pensou naquele dia, que alimento eu vou produzir hoje? Vou produzir tal coisa, tal coisa. E no meio dessas coisas que ela estava escolhendo, já estava algo que iria me ajudar e iria me alimentar. Estava algo da minha dieta, algo que eu precisava. E que, com certeza, ela não pensou sozinha. Ela foi intuída por diversos irmãos que nos amam e que nos querem bem. E que já sabia que provavelmente eu ia comer lá e que precisaria de uma comida que me alimentasse e que cuidasse de mim. E já intuiu a pessoa a fazer aquela comida. E aí a gente, dela, passa para a pessoa que transportou, depois passa para a pessoa que plantou, depois passa para a pessoa que ficou anos estudando uma semente a produzir em maior quantidade para que pudesse alimentar o mundo inteiro. Porque se essa pessoa não tivesse aceitado a missão de estudar e de ficar lá em cima daquela semente, o mundo teria menos alimento e talvez eu nem estivesse aqui comendo. Tá vendo a visão macro? Eu comecei a perceber que existe amor por mim em todos os lugares. E que não vale a pena ficar triste porque uma coisa ou outra está dando errado. Mas vale a pena me esforçar para continuar nessa roda do amor, para continuar vivo, participando disso tudo. Então, se eu fosse te dar uma dica, é isso. Entenda que essa fé que vai te fazer levantar desse momento difícil é a percepção de que você é amado e de que você precisa estar utilizando da sua capacidade interior para continuar nessa roda viva do amor, nessa roda viva que nos levará a um dia a verdadeira felicidade. Acho que foi por isso que durante a vida inteira, Chico, que viveu 92 anos, todo dia quando acordava dizia, Senhor, só mais esse dia. E no dia seguinte, Senhor, só mais esse dia. E ele viveu para o bem. Mas todos os dias dizia quando acordava, só mais esse dia. E foram 92 anos. Então eu tenho certeza que quando você acordar, você também vai reunir forças, não é? Me lembrei agora de uma amiga que com 60 anos me disse há tempos atrás, quando eu acordo e penso ao me ver, ao me sentir que não está doendo nada, eu acho que morri. Porque a partir dos 60 anos sempre dói alguma coisa. Mas a gente também tem que aceitar novas etapas da vida. O importante é que não doa por dentro, porque quando dói por dentro, aí fica difícil. E precisamos realmente transformar as dores em solução. Não há outro caminho para nós. Foi bom você falar esse negócio do alimento, porque eu estou com fome também, mas vai ajudar a gente na dieta. Porque se você, na hora que você for comer mais, você parar para pensar em todo mundo que participou daquilo ali, desde o criador do frango, aí já vai comendo devagar, já não tem... Gostei, viu? Não repete. Isso aí. Vou ficar pensando nisso. É lógico. Clarice. Maíse. Já retirei 3 tumores malignos, apesar dos meus poucos 28 anos. Continuo lutando com fervor, mas gostaria de saber se são karmas de vidas passadas ou se posso fazer algo para diminuir essa carga a mim imposta. Acho que você pode ser feliz o máximo que você puder. Porque, por algum motivo, você já passou por 3 situações dolorosas que você superou. Esteja sempre presente nas suas consultas, junto aos médicos. A medicina avança tão rapidamente, soluções vão haver para quem tem uma dificuldade que, de repente, parece ser a sua. Mas o principal, apesar de você ainda não ter nem 30 anos e tantas coisas boas ainda virem acontecer na sua vida, é você ter certeza disso. O extraordinário no Cristo, entre tantas coisas, foi que ele, toda vez que curava alguém, dizia, tua fé te salvou. Ele nunca disse, eu curei você. Nunca. Ele dizia sempre, vê, tua fé te salvou. E acho que nós temos que acreditar que nada é por acaso. Emmanuel dizia, o acaso não preside nada na nossa vida. Nós é que ficamos achando que sim. Então, você é uma batalhadora. Talvez aconteça de novo, mas você estará pronta para encontrar a melhor solução. E seja feliz sempre. Quando encontrar alguém muito desanimado, conte a sua história, para que a pessoa se anime ao perceber que ainda tão jovem você já venceu desafios importantes e não vai ser uma nova ocasião difícil que vai fazer você desanimar. A gente vê tantas dores diferentes, né? O homem de 50 que está desanimado, a de 28 que está lutando fervorosamente, como ela diz. É muito legal isso, é uma questão mesmo de fé. É verdade.
É Muito verdade. bom. E não se vende em farmácia fé, né? É Tem verdade. nem exercício assim, né, Paulo? É, o Chico dizia isso, dizia, quem dera que fé fosse um remédio que toda farmácia Ah. pudesse vender, Era bom, viu? não é? Mas nós daríamos um jeito de complicar. Não duvide, o ser humano Falsificar não o é fácil. remédio. Íamos usar remédio falsificado, ia ser Genérico. complicado. É o genérico da fé. Não existe. Me dê a fé, não. O preço é muito alto para você, então me dê um genérico, só para eu ter um pouquinho. Até que alguns genéricos são importantes porque há remédios caríssimos. E o genérico é da mesma fábrica, do mesmo laboratório e ajuda um pouco o seu bolso. Mas, sem dúvida, não dá para ter genérico na fé. Porque a nossa fé é testada em horas muito difíceis, às vezes dramáticas, às vezes quase impossíveis de serem superadas. Mas ainda aí estão as forças do bem a nos dizer intimamente, agora você chegou no momento que você planejou para a sua evolução. Então, ultrapasse isso e, sem dúvida, você vai vencer. Eu conheci muita gente que desencarnou e a doença não venceu, embora tivesse morrido da doença. E há pessoas que nem doença têm, mas que buscam estar doentes emocional, psiquicamente, sentimentalmente, espiritualmente. E, claro, para essas o futuro não traz boas coisas, porque um dia a medicina vai perceber que fé é muito mais do que um sentimento. É algo que faz com que você consiga o impossível. Porque não existe o impossível para aquele que tem certeza absoluta que vai conseguir. Jesus sabia disso e disse a cada um segundo suas obras. Ele queria exatamente enaltecer a nossa própria força, dizer que tudo começava e terminava dentro de nós. Nós fomos tão terríveis em não aceitar isso que estamos atrás disso até hoje. Chegou ao fim, vamos ter fé. Isso mesmo. Vamos ter fé na vida, fé em nós mesmos, que é o principal. Se você tiver fé em Leandro, fé em mais, não tiver fé em mim, café com leite. Lembra que para aumentar a fé, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu aumento minha fé? Minha fé está baixa. A mensagem diz, é na luta. Não é debaixo do colchão, não é sentado em casa dormindo, não é desistindo das coisas, é se colocando na frente e estudando. Como dizia o grande Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Extraordinária a música do Gonzaguinha, que é bem isso mesmo. Ter fé em tudo, para que nós possamos superar tudo. Próximo programa. A gente não está trazendo sugestões porque a Maís já está antecipadamente me dando os títulos, a gente faz o roteiro. A Maís escolheu o poder feminino da dor. Meu Deus. A mulher, ela tem o poder de sentir a dor e de administrar a dor, né? Porque se vocês, homens, tiver a dor do parto, nenhum resiste. É comprovado. É verdade. E um homem com enxaqueca, né? Mas já chama a mãe, o padre, eu vou morrer. Hoje eu tô morto. Fico dor no corpo, acabou. Acabou. Então, poder feminino da dor, da superação, né? Mas dá a volta por cima, Isso a gente mesmo. vai discutir isso na outra semana, cheio de energia, de fé. E eu vou começar a conversar com o prato antes de comer. Cada um com a sua técnica. Amigos, por questões pessoais, o nosso amigo Jack Darça não voltará mais ao Conversando com Maíse. Leandro, eu e Valesca permanecemos seguindo à frente, como ele também, no Caminhando com Jesus, que é o programa que ele administra. Vamos seguir em frente todos, certos de que o amanhã nos trará sempre o resultado amoroso das nossas atitudes. E já que falamos de fé, que todos nós possamos tê-la. Se não a temos, vamos buscar, para que nada nos seja realmente amedrontador, porque o medo no coração é uma sombra que obscurece a nossa fé, e nós não podemos permitir ter medo. Quando temos medo, estamos vencidos antes mesmo de começar a batalha. Vamos seguir confiantes, todos, cada um na sua tarefa, amando, servindo. Esse é o grande objetivo das nossas almas eternas.
Até a próxima semana com o poder feminino da dor. Até lá.